Olá! O transporte público de Campinas passa por uma remodelação com a nova concessão que deve acontecer ainda este ano na cidade. A implantação do BRT deve beneficiar também cerca de 450 mil pessoas que residem nos distritos do Campo Grande e no Ouro Verde. Neste ano, o secretário municipal de Transportes esteve na Câmara Municipal e disse que uma PPP, parceria público-privada, vai promover também a implementação do trem Intercidades, que interligará a RMC a São Paulo, Vale do Paraíba e a Baixada Santista em seus 477 quilômetros de trajeto. Num prazo de 3 anos, isso deve acontecer. Além disso, também, qual é o transporte de cada habitante? A gente tem hoje, atualmente, 2 veículos para cada habitante. Seria isso o ideal? Qual o modelo que Campinas precisa? É o que nós vamos discutir no Questão de Ordem de hoje, que traz hoje o professor da Unicamp, o professor de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Dr. Diógenes Cortijo Costa, e também os vereadores Felipe Marquesi, do PR, que faz parte da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Transporte Metroferroviário de Passageiros das regiões de Campinas e de Jundiaí, e também o vereador Gilberto Vermelho, do PSDB, que já em outra oportunidade, representando a Câmara Municipal, visitou o modelo do BRT na Colômbia, em Bogotá. Eu agradeço a participação de todos e uma pergunta inicial que vale para todo mundo, vou começar pelo professor. Eu queria que o senhor fizesse hoje um diagnóstico do modelo de transporte que nós temos aqui em Campinas. Primeiramente, eu queria cumprimentar todos os telespectadores pela oportunidade de estar aqui presente e poder, talvez, auxiliar e elucidar algumas questões do transporte e do trânsito. Bem, Campinas é uma cidade que tem um transporte, de certa forma, muito bom em algumas regiões e precários em outras regiões. Eu posso citar, por exemplo, a região onde eu resido e trabalho, que é a Unicamp, que eu acho deficitário, porque nós precisaríamos ter uma ligação direta, né, um corredor direto até a universidade, em função não só de alunos, professores, funcionários, mas do grande contingente de pessoas que vêm da região metropolitana e da cidade de Campinas para acessar os serviços da Unicamp, principalmente serviços médicos. Então, haveria necessidade de uma linha troncal direta do centro de Campinas, ou com algumas conexões nas estações de transferências com o bilhete temporal até o centro da Unicamp. Tá certo. Então, agora nós vamos falar com o vereador Felipe Marquesi. Seja bem-vindo, vereador. E qual o diagnóstico que o senhor faz, visto até que o senhor tem participado dessas recentes discussões a respeito da volta aí dos usos dos trilhos? Primeiramente, quero cumprimentar todos os amigos que nos assistem pela TV Câmara. Com certeza é de grande importância na nossa participação quanto ao assunto do transporte. Sabemos da dificuldade que nós temos, tanto na nossa região de Campinas, como também as nossas idas, né, para São Paulo, nessa toda a região metropolitana de Campinas. Quero enfatizar na Santos Dumont, na região sul, a dificuldade que todos aqueles moradores da região de Viracopos enfrentam, né, no seu dia a dia. Sabemos que já tem uma obra prevista nas margens da rodovia Santos Dumont e nós estamos ansiosos, né, com toda aquela população que tanto espera essas obras iniciarem. Sabemos que a Santos Dumont é muito utilizada pela região de Viracopos, também por vários moradores da região do Ouro Verde, que utilizam ali como um meio de escapar um pouco mais rápido do trânsito. Então nós precisamos ter mecanismos, né? Precisamos dessa obra, precisamos também de outros meios de transporte para atender a população, aquelas pessoas que utilizam o ônibus. Sabemos da importância também de um terminal na região de Viracopos, um terminal para que haja ônibus um pouco maiores, né? Com algumas cegonhas, talvez 3, 4, que possam ir até o centro. Sabemos o trânsito que causa também esses ônibus na rodovia Santos Dumont. Então nós precisamos, juntamente com o secretário, ver as possibilidades de uma outra estratégia naquela região para que aquela população tão populosa, né, possa ser atendida
de uma forma mais digna para aqueles usuários do transporte público, como também as rodovias, as melhoras nas rodovias ali nas margens da Santos Dumont. Tá certo. Então, e agora nós vamos conversar com o vereador Gilberto Vermelho. Vereador, seja bem-vindo. Fala um pouquinho daquela experiência que o senhor teve lá em Bogotá e hoje do que está acontecendo em Campinas. Qual é o diagnóstico que o senhor faz? Mirna, quero agradecer a oportunidade, cumprimentar meu companheiro Felipe Marquesi, cumprimentar aqui o professor Diógenes e cumprimentar o público que nos acompanha pela TV Câmara. Ô Mirna, hoje os grandes desafios de qualquer administração pública, e principalmente em regiões metropolitanas igual a nós de Campinas, são dois fatores. É a questão da moradia e a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana ela é muito séria em qualquer município do porte da nossa cidade de Campinas. E nós temos que estar sempre pensando, planejando para um futuro, para que essas questões da mobilidade urbana possam ser resolvidas e planejadas e atendidas da melhor forma possível à população. No mandato passado, eu estava à frente da Comissão de Transporte aqui da Câmara, juntamente com o vereador Sidão Santos e o prefeito, na época, o prefeito Pedro Serafim, nós tivemos até a Colômbia para a gente poder constatar naquela cidade onde que tem um transporte considerado de qualidade, que lá tem um sistema que chama-se Transmilênio, que faz a operação dos troncais, né, lá de Bogotá, do Bus Rápido de Trânsito, que é o BRT, que nós estamos denominando aqui, chamando aqui, que é o sistema que vai ter aqui na região do Campo Grande e no Ouro Verde. Nós temos duas regiões que compreendem hoje 40% do transporte público da cidade de Campinas, são essas duas regiões, que nós esperamos que com o BRT nós vamos dar uma qualidade muito boa de transporte a essas pessoas. Só que para resolver o problema do transporte, não seja também tocado só na questão do transporte. Tem outras questões envolvendo que você ajuda também a melhorar o transporte na cidade. No mandato passado também, verificando esses problemas de locomoção das pessoas, nós propusemos um projeto de lei que é de moradia, mas que interfere diretamente no transporte. Olha como que você vê que uma coisa interliga com a outra. Nós apresentamos um projeto que as construções de centros habitacionais populares, Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista, até então poderia ser feito só em duas macrozonas em Campinas. A macrozona 5 e 9, que é do Campo Grande e do Padre Anchieta. Sim. E aí você criaria, como criou, aqueles grandes bolsões, né, de moradia, onde tem Sírios, Bassoles, CDHU, esses grandes empreendimentos que, na realidade, você não resolve o problema das pessoas. Você tira ela, um morador de São Marcos, traz para o Campo Grande no Sírios. Você resolve um problema de moradia, mas junto com ela você traz outros problemas de creche, de escola, né? E o transporte, que é o mais importante no que nós estamos tratando hoje. Porque essas pessoas, elas têm a vida dela concebida no local que elas foram criadas. Então, uma família vem lá do São Marcos e, de repente, ela trabalha na região. Ela vindo para cá, resolveu o problema da moradia, só que ela vai ter um congestionamento no transporte, porque ela vai ter que se locomover da região do Campo Grande para ir para o São Marcos. Eu, na época, Mirna, eu fiz uma pesquisa, antes de visitar o sistema do BRT, e eu tive a oportunidade, e foi muito bacana, professor Felipe, eu levantei vários dias de manhã para ver qual que era o fluxo das pessoas que moravam na região do Campo Grande. E lá eu levantei 5 horas da manhã, tomei ônibus para conversar com as pessoas, entender por que toda manhã era aquele caos no transporte. Por quê? Porque as pessoas precisavam trabalhar. Então, elas que entram lá no Alphaville, por exemplo, que é o outro lado da cidade, Barão Geraldo, que o professor trabalha e mora, você pega a região de Souza, Joaquim Egídio, são regiões longínquas da onde essas pessoas moram, que é do Campo Grande do Ouro Verde. Elas têm que levantar às 5 horas da manhã, tomar 2, 3 ônibus para chegar até o trabalho, para entrar às 8 horas para trabalhar. E eu fiz uma pesquisa só no Alphaville, na época, tinha 3 mil empregos de jardineiro, empregada doméstica, motorista, que saíam da região nossa para poder ir trabalhar nessas regiões. Então, isso interfere diretamente no transporte. Então, por que não essas pessoas morar perto da onde que elas trabalham? Então, aí nós fizemos um projeto indicativo, foi aprovado, sancionado, muito bacana, né?
que então a cidade é universal, que todos podem morar em qualquer lugar da cidade. Sim. Então, pode-se construir conjunto habitacional popular perto do Alphaville, pode construir em Barão Geraldo, pode construir em Souza, e isso você resolve uma grande parte do transporte. E olha como uma coisa, ela é um engajamento de soluções. Agora, o transporte, ele passa realmente por um planejamento, passa por inovação. O BRT, ele é uma solução hoje boa para a região do Campo Grande e Ouro Verde, só que a cidade, ela tem, né? Precisa de outras soluções. Outra solução. Você tem a região do Barão Geraldo, você tem a região, né, que vai para Valinhos, tem de Souza, tem a região do aeroporto, que tem essa Santos Dumont, que é uma via que tem um movimento enorme, né? Então, e aí nós temos que pensar já em macro empreendimentos. Porque você pega de manhã, você vê a BR-101, quem vem de Hortolândia, Sumaré, Montemor, que vem trabalhar em Campinas, aquela SP é congestionada, pega do Amanda, vem congestionando até Campinas. Vira uma avenida. Vira uma avenida. Você mora no Padre Anchieta, você vê a Anhanguera todo dia, Bandeirantes. Então, são grandes alças, né? Grandes dutos de condutores de veículos que precisam ter um veículo de massa. E o BRT, o VLT, né, são projetos que precisam ser efetivados para melhorar a situação do transporte. Isso nós sabemos que demora um tempo, né? Para implantar um sistema do BRT é 4, 5 anos. Então, nós temos que já estar pensando para os próximos 5. Né? Porque daqui 5 anos nós vamos ter o BRT. Vai atender? Vai, mas nós já precisamos que a população cresça. Então, precisamos já pensar também no planejamento futuro para essa questão. Agora, professor, quando a gente fala em pensar de uma forma macro, a gente está resolvendo parte do problema com o BRT. E onde entra, por exemplo, agora esse movimento que inclusive o vereador Felipe participa, que é esse olhar para o metrô ferroviário, para a volta do uso dos leitos? Bom, a primeira coisa é importante dizer que a gente tem que ter um plano de mobilidade. Eu sei que a ideia é que a CETRANSP, na verdade, está fazendo esse plano de mobilidade. Eu acho que tinha que ser um pouquinho mais participativo, porque a gente fica sabendo dos planos via consulta em sites. Eu mesmo conheço dessa forma. Então, eu acho que é necessário uma participação maior das regiões envolvidas para ouvir a opinião do usuário, como o como se fossem as audiências públicas Exato, do plano diretor, mais ou menos necessário, por aí. É necessário, porque nada melhor do que a população para dizer o que ela necessita. Por outro lado, o vereador tem muita razão em falar, o BRT é uma solução temporária, porque se nós pensarmos em transporte sob pneus, nós temos o ônibus convencional que atende 2.000, 3.000 pessoas hora sentido. Os corredores exclusivos, vamos pôr as faixas exclusivas, você aumenta um pouco a capacidade, é ótimo. Não tem dúvida que você tem que ter mais faixas exclusivas. Então é 5, 6 mil pessoas hora sentido. Quando você tem canaletas exclusivas, como o corredor Amoreiras, você aumenta a capacidade, mas tem um limite. E esse limite, mesmo com o BRT, vai se transformar num fenômeno chamado de comboio. Existe um ônibus parando atrás do outro e não consegue atender a demanda. Então precisa de um transporte de massa de maior capacidade. Eu diria aí, o VLT supera um pouco se ele for totalmente segregado, né? Mas não, nós estamos já no ponto de necessitar metrô mesmo. Como a gente não tem o recurso, não tem a indústria ferroviária implantada de forma adequada aqui no nosso país, não existe uma escala de produção do material rodante e o custo fica muito alto. Mas a gente tem que pensar que um ônibus dura, em média, 10 anos, enquanto que uma composição ferroviária, metroferroviária, dura 40, 50 anos. Se você for até Budapeste, tem bonde rodando daquela época da guerra. Você vai a Viena, tem o bonde antigo e tem o bonde moderno. Na França, várias cidades têm essa mesma configuração. Só que lá existe uma tradição metroferroviária muito maior do que aqui. Então, cidades com 400 mil habitantes, que eles chamam, e as suas cidades satélites, que eles chamam de comunas, eles fazem um trabalho muito bom de planejamento. E lá eles têm VLT em 34 cidades. O VLT valoriza mais o cenário urbano do que o BRT. O BRT degrada um pouco. Né? Se você não pensar o BRT com combustível
menos poluente, você traz problemas também. O Transmilênio, eu conheço também em Bogotá, ele é uma ótima solução, mas ele é cópia do que foi feito em Curitiba. Entendi. O Penalussa, né, que foi o prefeito de lá, veio buscar aqui em Curitiba. Melhorou. Os BRTs têm classificação pelo Instituto de Desenvolvimento de Transportes no mundo, ITDP, de Gold, que é o que está no top. Tá. O prata e o bronze. Sim. Nós temos, de bronze a prata, nós temos que melhorar algumas coisas ainda. Então é necessário mais tecnologia de informação, é necessário mais automação, né? Então, priorização nos cruzamentos, semaforização adequada e realmente privilegiar o transporte coletivo numa via exclusiva, que é o caso do BRT. Quer dizer, eu não conheço a fundo o projeto aqui de Campinas, mas eu acredito que vai ser uma solução, sim, para o Campo Grande e para o Ouro Verde. Infelizmente, é o que eu falo, não dá para atender tudo, mas, por exemplo, seria talvez uma solução no corredor Santos Dumont. A Santos Dumont, na verdade, é uma rodovia que está fazendo o papel de via urbana, assim como a Dom Pedro. Então, por quê? Porque a gente tem o trânsito de atravessamento e você não tem. E o pessoal acaba usando a Anhanguera, a Dom Pedro, a Santos Dumont, a Mogi, como um corredor. Por exemplo, seria uma realidade, vereador Felipe, a gente pensar num modelo metroferroviário que saísse do aeroporto de Viracopos e viesse até a região central, por exemplo? Com certeza, é uma grande possibilidade, né? Com certeza resolveria muito o problema daquela região. Na verdade, no ano passado, o ministro Bruno Araújo veio até Campinas para fazer esse lançamento do BRT, das obras, né, do BRT, trazendo a verba federal para Campinas, uma verba muito expressiva, 100 milhões de reais para o BRT, uma obra que com certeza terá uma grande importância na nossa região, na região do Campo Grande e na região do Ouro Verde. E nesse mesmo dia, ele também liberou uma verba para estudo. O que é isso? Uma verba para estudo, que seria o estudo do VLT, da região de Viracopos até o centro da cidade. Então, eu acho que isso que é importante. A nossa cidade já está sendo feito esse estudo. Sim. Então, nós acreditamos que com esse estudo sendo feito, com as demandas, né, tanta demanda da população, eu acredito que no futuro nós podemos ter esse transporte também implantado na nossa cidade. Apesar desses estudos, professor, a gente sabe, quem mora em Campinas, que a cidade, na década de 1990, teve a possibilidade de ter o VLT e depois esse projeto foi abandonado. No entanto, a gente tem ali o leito do que seria o VLT. Isso dá para ser aproveitado ainda? Não, com certeza, apesar de que muitas áreas dos leitos foram ocupadas irregularmente. Quer dizer, vai trazer um problema para nós, né? A população está pagando por isso, quer dizer, se alguém construiu lá, o poder público permitiu, né? Entendi. E com isso, você vai ter um custo para desalojar essas pessoas, você tem que ressarcir, porque elas fizeram a obra, independentemente se é irregular ou não, elas estão ocupando porque foi permitido pelo poder público. Uma parte do leito do VLT vai ser já ocupado pelo BRT, Sim. Né? Mas eu acredito que futuramente o próprio leito do BRT, o atual BRT, venha a ser substituído por um sistema mais robusto como o do VLT. Sim. Que, na minha opinião, além de ser menos poluente, ele é mais rápido, ele tem mais automação do que o BRT. Sim. Eu conheço um único BRT no mundo que tem automação completa, que é em Rouen, na França. Eu estive lá estudando, o leito é todinho pintado em Bordeaux e tem as faixas que são teleguiadas por um computador, aliás, são lidas por um computador de bordo e ele funciona exatamente como um vagão metroviário. Ele para com um gap de 5 centímetros da plataforma, na mesma altura, sem intervenção do condutor. Olha, é o futuro mesmo, né? Mas é uma cidade pequena, hein? Rouen, tem o quê? Quantos? 400 mil habitantes, a cidade da Joana d'Arc. E lá funcionam os dois sistemas, tem o VLT e o BRT. Certo, então. Os dois sistemas. Agora, quando a gente fala em transporte, a gente está falando de transporte de massa, no entanto, até
por essas falhas que ainda existem, muita gente não consegue deixar o seu veículo em casa e acaba trabalhando, e aí a gente tem um outro problema, que é o problema de congestionamento, de vias aí paradas, principalmente nos horários de pico, e Campinas já chegou a ter 2 veículos por habitante, né? Como que a gente consegue fazer com que as pessoas, ou de que forma a gente consegue resolver essa equação das pessoas falarem, não, eu não vou deixar o meu conforto de deixar o meu carro para usar o transporte público, vereador? Ô Miriam, não tenha dúvida, a partir do momento que você tiver um transporte de qualidade, essas pessoas vão optar por ter um transporte público de qualidade. Eu citei aqui um exemplo, nós fomos na Colômbia visitar a Transmilênio, né, que é um sistema que tem em Bogotá, onde os troncais são ininterruptos, são troncais que não tem as travessias, então aí o sistema é muito rápido. E lá, nós fomos no centro de monitoramento também, onde que 10 pessoas monitoravam o sistema integrado todo, maravilhoso. Então, você tinha os painéis nas estações de transferência, o passageiro entra lá, está marcado, ó, o ônibus 31 daqui 2 minutos. Em 2 minutos o ônibus estava chegando. Na estação de transferência você tem várias baias que o ônibus estiver lá, aquele não precisa parar, ele já vai embora reto. Então o ganho no transporte é enorme. E nós fomos visitar também o sistema de Cali, na Colômbia, que é mais ou menos parecido com o que vai ser implantado na cidade de Campinas. Porque daí nós temos grandes avenidas, você tem Rui Rodrigues, você tem João Boi Lopes, só que você tem as travessias. Então isso perde também um pouquinho, né, na qualidade do transporte e também no tempo que você poderia ter um ganho onde o corredor, o troncal, seja exclusivo para aquele transporte. Então, ele não para. Então, o transporte pra você ter uma ideia, na época nós fizemos um estudo, em Bogotá você tinha 8 milhões de passageiros que usavam o sistema lá, diário. A passagem do BRT custava 80 centavos de dólar na época. E lá o sistema é muito interessante, porque na realidade você não é uma empresa que faz o sistema de transporte, é um conjunto de empresas que operam junto. Então, lá você tem os troncais, onde os ônibus trabalham nos troncais, e tem as linhas abastecedoras, que são linhas que onde os ônibus menores pegam o pessoal do bairro e traz para o tronco, para o corredor. E essas passagens não são cobradas. Então, todo aquele sistema de abastecimento, as pessoas não param. Por exemplo, você está aqui na Avenida João Boi do Lopes. Você tem uma pessoa que mora no Garcia, no Jardim Campos Elíseos, lá tem ônibus direto trazendo as pessoas para o tronco, para o troncal. Porque 97% das pessoas que saem do bairro, que vêm lá, elas entram na catraca, pagam a passagem e ela usa o troncal. Aquele troncal dá o direito dela ir e vir, né, naquele sistema lá. Então, é um sistema inteligente, é um sistema que eu achei que, da forma que o professor falou, você precisa ter uma automação, né, inteligência, para que você possa fazer que o sistema seja melhor utilizado, que você seja um sistema confiável, e aí sim a população ela vai fazer questão de tomar o transporte público e deixar o carro na casa dela. Porque a partir do momento que ela sabe que ela chega na estação, daqui 2 minutos eu tenho um ônibus, daqui 3 minutos eu estou saindo, daqui 20 minutos eu estou no meu serviço, não tem por que ela sair com o carro dela, ela pagar estacionamento no centro. Então, aí você começa a dar uma melhoria no transporte e automaticamente com isso você diminui o fluxo de veículos nas avenidas. Certo. E aí diminui a poluição, diminui o fluxo de veículo, aumenta o usuário do transporte público de qualidade, e é isso que a cidade precisa para ter uma mobilidade melhor. Então, eu acredito muito que isso vai acontecer, principalmente na região do Campo Grande e na região do Ouro Verde. E ainda fazendo uma pergunta aí que eu já vou deixar para o próximo bloco, é o seguinte: será que vamos precisar ter rodízio de veículos em Campinas? Mas vocês vão responder já já, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a mobilidade urbana em Campinas. Nós estamos com 2 vereadores aqui da Câmara Municipal e também com um especialista sobre o tema. E você quer fazer alguma pergunta, mandar alguma sugestão?
pode usar o nosso canal do WhatsApp, que é o 99811-0260. As perguntas são lidas no final ou suas sugestões serão implementadas aqui na nossa programação. Participe! E a gente falou justamente dessa questão do uso de veículos, que hoje já está também virando um caos o trânsito aqui na cidade. Na opinião de vocês, Campinas, hoje a gente tem quase 1.200.000 habitantes. Vamos ter rodízio? Vereador Felipe Marques, qual a sua visão? Minha visão é que se o nosso transporte, se as coisas continuarem sendo feitas do jeito que elas estão sendo feitas, com certeza a saída será o rodízio dos carros. Por isso que nós precisamos também, com o trabalho, com toda essa implantação do BRT, também desse estudo que está sendo feito do VLT na região de Viracopos, ao centro da cidade, com certeza a população já vai utilizar muito mais o transporte público. Então nós acreditamos que desafoga um pouco as rodovias. Com todas essas obras que estarão sendo feitas, nós podemos ter aí uma melhora no trânsito da nossa cidade, sem dúvida. O transporte público melhorando, nós acreditamos que as pessoas também passarão a utilizar o transporte público. Mas se nós continuarmos com esse mesmo sistema, né? Toda a população cresce, as pessoas querem comprar carros até pela facilidade, pelo comodismo, com certeza a população comprará os carros e vai afogar novamente as rodovias da nossa cidade. Então é um assunto muito importante para a gente pensar. Eu estava até lendo também, alguns dias atrás, que se continuar a região, né? A Campinas muitos moradores trabalham em São Paulo, trabalham nas regiões metropolitanas, na região metropolitana. Nós sabemos que a maioria das pessoas utilizam o veículo próprio, né? Sabemos aí que em 2025, 2030 é perigoso parar o trânsito de tanto carro que vai ter nas rodovias. Então, com certeza, todo o poder público, é uma discussão que tem que ser feita de forma ampla no município, no estado, para que essas saídas possam ser de uma forma concreta, né, para a população, tanto de Campinas como do estado. Nós sabemos as dificuldades, né, que a população enfrenta no trânsito e que, se continuar no sistema de hoje, sem investimentos, né, até mesmo na questão que já estão comentando do trem intercidades que ligará a Americana a São Paulo, que é uma grande saída. Com certeza a população de Campinas irá utilizar o trem para ir de Campinas a São Paulo, sem dúvidas, mas isso precisa acontecer, né? Eu acredito que nós tivemos aí um grande avanço no ano passado, quando o presidente da República assinou o termo da renovação do contrato, da concessão, que as linhas férreas poderão passar para que elas fossem utilizadas pelo transporte também de passageiros e não só de cargas, como era até o ano passado. Então essa assinatura do presidente da República, com certeza, já foi uma grande conquista, um grande passo que foi dado no ano passado, e agora, com certeza, nos próximos anos, com a abertura da licitação, esse projeto que tanto a população espera, de toda aí Americana, Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, né? Todas essas regiões, com certeza será aí de grande importância esse sistema do trem intercidades, para que ligará aí todas essas cidades que eu falei. Vereador Vermelho, na sua opinião, Campinas chegará a ter rodízio? Ô Mirna, eu vou responder a tua pergunta. Quem em sã consciência, quando foi inaugurada a rodovia dos Bandeirantes, nós tínhamos 3 pistas cada lado. A pessoa falou, nossa, como que uma estrada dessa é um absurdo, né? Não é, professor Jorge? 1978. 78. Hoje nós estamos em 2018 e ela já existe 6 faixas de cada lado, e é uma rodovia importante para o estado de São Paulo, para o Brasil, mas ela também, daqui a 10, 15 anos, também já vai estar. Tem que achar uma solução. Campinas, nós temos uma coisa muito boa que se chama anel viário. Esse anel viário Magalhães Teixeira, quando foi concebido lá atrás, a princípio começou ali da rodovia Dom Pedro até a Anhanguera. Agora nós ampliamos ela da Anhanguera até a Bandeirantes.
Agora nós temos um novo passo que o governador autorizou, nós precisamos chegar até a Miguel Melhado, e da Miguel Melhado chegar até o aeroporto de Viracopos. Mas daí ainda não fechou o ciclo do anel viário. Nós precisamos que essa obra continue do aeroporto, que ela passe a Nova Bandeirantes e vai lá no Padre Anchieta, no Dom Pedro. Aí sim você vai ter o anel viário importantíssimo para a cidade de Campinas. O professor acabou de dizer, e com razão, hoje essas pistas são grandes corredores internos, viraram grandes avenidas do município. Tamanha utilização, né, dessas estradas aqui para locomoção interna. Ô Mirna, eu quero fazer um parênteses agora e eu gosto de observar as questões, principalmente daquilo que nós, eu, Felipe, fomos eleitos para tentar trazer alguma solução para a cidade. E nós somos vereadores eleitos para pensar projetos, pensar coisas que facilitem e melhoram a vida das pessoas. E eu tenho constantemente observado essa questão do transporte, professor. Eu estou falando da SP 101, que é a estrada que vai para Hortolândia, Montemor, Capivari. E eu, de manhã, quando eu passo naquela estrada, vou muito cedo, que eu ia fazer o programa de rádio que eu fazia, você verifica aquele congestionamento, 80% dos veículos só tem um motorista. Aí que você vê o problema, que não é o transporte de massa. As pessoas, pela comodidade, cada um pega o seu carro. Dificilmente você pega o carro que tem 4, 5 passageiros. É só o motorista no carro. Você pegar do Padre Anchieta vindo para cá na Anhanguera, quando congestiona, você pode observar. O professor vai para a Unicamp, o senhor vai trabalhar, o senhor vai sozinho. Então, nós precisamos pensar, além de toda essa questão, nós precisamos ter uma iniciativa que tem que partir do poder público, junto com a população, para que nós possamos achar um sistema que seja inteligente, né? Então, e o transporte de massa realmente vem resolver esses problemas quando é um transporte de qualidade, que oferece as condições que a população precisa. Então, hoje eu não tenho dúvida disso. Os países envolvidos do primeiro mundo, o professor está aqui, conhece bem, o local que o transporte é de qualidade, ninguém usa carro. Todo mundo usa o transporte público porque ele usa o transporte, vai mais rápido, serviço, de qualidade e está sempre bem atendido. Então, eu não tenho dúvida que nós precisamos pensar, planejar o transporte. Eu acredito que a questão ainda desse sistema ainda de você fazer com que você possa ver o dia que o carro pode transitar, ainda Campinas ainda não chegou nesse ponto. Mas se a gente não tiver alguma solução, um planejamento melhor, nós podemos acontecer isso num futuro bem próximo. E a gente tem que pensar nisso e resolver esse problema. Professor Diógenes. Bom, eu concordo com o que o vereador Vermelho está colocando, mas eu digo que é muito difícil abandonar o automóvel. Por quê? Porque ele é um transporte porta a porta, que a gente chama. Ele tem uma série de vantagens inegáveis. Você tem sua privacidade, você leva mais volumes, pode estar fazendo alguma atividade, ouvindo um curso, música, enfim. E ele tem a comodidade. Tem a questão cultural também. Cultural também. Então, para que a gente possa atrair o usuário do automóvel para o transporte coletivo, você tem que oferecer essas condições. Se você não tiver realmente uma rede bem distribuída, bem calibrada de ônibus, o sistema metro ferroviário, né? Por exemplo, digo, São Paulo, apesar de todos os problemas de transporte, é uma cidade que tem um certo equilíbrio em transporte, porque tem toda a rede da CPTM que não é pequena, são 300 quilômetros de extensão, mais o metrô, 70 e tantos, quase 80 quilômetros. Mas a questão aqui, por exemplo, dos corredores metropolitanos ajuda em alguma coisa nesse contexto? Ajuda, mas é que quando você traz o pessoal da região metropolitana até o nosso terminal, e você fica com o gargalo até a cidade. Entendi. Você precisaria ter um transporte mais... Agora, com o BRT, você vai conseguir. É que eu estou falando, muita gente vem para o centro de Campinas, porque à nossa volta nós temos as cidades, tem a sua independência econômica, mas... Ainda depende muito de Campinas, né? Toda a parte de serviço médico é Campinas. Campinas recebe não só daqui da região metropolitana, vem gente da Argentina, do Uruguai, da Colômbia para a Unicamp, para ser atendido no Hospital das Clínicas. Então,
essa demanda de transporte é muito grande. E o pessoal vende automóvel, vende ônibus, né? Sim, mas, Aeroporto professor, será que Viracopos, agora falando de uma questão um pouco macro, a gente não fez o caminho inverso nessa evolução do transporte, por exemplo, dando prioridade ao transporte sobre rodas e esquecemos aí Exato. a parte ferroviária, Não, com e é certeza. por isso que agora que a gente está com esse problema? O vereador Felipe colocou bem. O compartilhamento da linha férrea de transporte de carga com passageiros é uma coisa que tem que ser feita já há muito tempo. Lá atrás. Né? Nem que você tenha que ampliar isso, mas você tem como operacionalizar isso aí, porque o transporte de carga normalmente é longa distância, né? E agora falando de carga, a gente imagina caminhões, como o senhor falou, o rodoanel aqui de Campinas, vamos chamar de rodoanel, Sim. você tira muito trânsito de passagem de dentro da cidade hoje, pessoas que vão para cargas, pessoas que vão para outras cidades, ou que vão para outros estados. Campinas é um grande nó rodoviário, né? Então ali aqui se concentrariam todos os trânsitos de passagem, que agora vão, de certa forma, sendo minimizado. Mas agora, por exemplo, os engenheiros de transporte, os engenheiros de tráfego, eles estão tendo essa visão de que a gente tem que fazer o caminho inverso para não chegar ao caos? Eu vou fazer a defesa dos engenheiros. Os engenheiros sabem o que tem que ser feito, mas aí tem por trás uma questão política, uma questão que nós não temos domínio. Muitas vezes nós sabemos o que tem que ser feito. Por exemplo, vou citar aquelas obras do Complexo Ayrton Senna em São Paulo, quando o Maluf fez. Quem que era o formador de opinião? O usuário do automóvel. Aquele dinheiro todo, se você tivesse estendido o metrô até a cidade universitária, você estaria atendendo muito mais pessoas do que aquele grupo de pessoas que estão naquele congestionamento. Sim. O transporte sobre pneus, ele tem vantagens e desvantagens, como o vereador Vermelho colocou. Hoje tem um negócio chamado desenvolvimento orientado ao transporte, adensar. O DOT, né? O DOT. Densar, por exemplo, é uma das formas. Você tem várias premissas nisso, mas uma delas é adensar ao longo de corredores, que foi feito em Curitiba. Você permitiu um gabarito alto de prédios ao longo das linhas troncais. Você está estimulando o uso habitacional e ao mesmo tempo de serviços ali. E à medida que vai se afastando do eixo, né, você vai podendo ter gabaritos mais baixos até chegar às casas térreas ou sobrados, né? Certo. É uma forma de você estruturar o transporte. Agora falando de uma questão mais próxima de nós, que é a futura concessão aí, que inclusive a prefeitura já fez algumas discussões, fez uma audiência pública, a gente já teve esse debate aqui na Câmara Municipal. Hoje, a curto prazo, como vocês acham que Campinas consegue amenizar o problema do trânsito nesse momento? Trânsito. Isso. Trânsito. Tem uma série de coisas, né? Que hoje dá para fazer. Fica os vereadores. Pode começar, falar. professor, senhor. Depois os vereadores. Olha, eu elenquei uma série de medidas a curto prazo. Tá. Né? A curto prazo, primeira coisa, tem que é antipático, mas você tem que fiscalizar a frota de veículos que está rodando. Tá. Porque tem muito veículo irregular, do ponto de vista de condições mecânicas até do ponto de vista de documentação. É de 20% a 30% de irregularidades. Se você fiscalizar isso, você já tira uma boa parte, né? Felizmente e infelizmente, por outro lado, a gente está vivendo um momento atípico, porque se a economia começar a reagir, vai acontecer isso que vocês falaram agora. Nós vamos chegar num ponto de ter que fazer o rodízio. Nós não temos vias suficientes para assimilar o volume do transporte individual. Sim. Né? Então, essa é uma das medidas. Tá. Porque tem gente que compra o carro, mas esquece que tem que fazer a manutenção, esquece que tem que pagar o IPVA, fazer a renovação da documentação e está rodando aí. Isso né? É custo, né? É custo. Uma outra forma, você, por exemplo, estimular, já tem na INDEC, eu sei que tem, você tem uma legislação para o fretamento, mas estimular um pouco mais o fretamento. Porque o fretamento você tira alguém que vai usar pendularmente o automóvel no horário de pico. Ou seja, você sai de manhã da sua casa, passa pelo centro, vai para um outro bairro de automóvel, vai deixar o automóvel parado o dia todo lá e volta à tarde.
Então, o fretamento é uma saída, você aumentar. Felizmente, também, apesar de ser controverso, mas o Uber, todos esses sistemas alternativos favorecem, porque você vai usar o Uber, por exemplo, sem, em vez de tirar o seu automóvel no centro da cidade, estar sujeito a um acidente, pagar estacionamento. Uma outra medida é restringir o estacionamento na cidade. Quer dizer, você mas você tem que, em contrapartida, dar o transporte de qualidade, né? Se você não der o transporte de qualidade, como foi feito lá em Londres, com o pedágio urbano, é um quadrilátero grande, mas você deu o transporte de qualidade. Que tem ônibus... Mas o senhor falou de restringir, por exemplo, o estacionamento. A gente tem um problema no centro... que não tem onde estacionar. Então, exatamente. E a gente fica refém dos estacionamentos particulares que cobram uma fortuna. Mas é uma política antipática, mas essa aí é correta. É a correta? É a correta. Lá em Barcelona tem... Eu acho que, Mira, tudo isso passa. Hoje não tenho dúvida que nós temos que usar tudo que nós temos de inteligência. Monitoramento, a frota. Eu dei um exemplo lá de Bogotá. O sistema de monitoramento de Bogotá, você tem 10 pessoas trabalhando. Um espaço enorme, assim, com câmeras distribuídas para tudo quanto é lado, monitora o transporte e lá sabe que aquele veículo tem que passar tal hora em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então, essa fiscalização com monitoramento, você melhora em muito o transporte. Porque você vai fiscalizar e a empresa vai ter que cumprir os horários e fazer com que a pessoa, ela sabe que tal hora... Tem um aplicativozinho, ela fala, daqui 5 minutos meu ônibus está passando. Então ela vai... Vou sair de casa. Vai sair de casa. Então esse é o sistema. Eu queria voltar só um pouquinho na questão, o professor falou, me chamou a atenção, da questão do BRT, a transformação, eu acompanhei isso em loco lá em Cali. Você pega, por exemplo, na onde o BRT vai passando, vai se transformando a cidade justamente pelo incentivo do DOT, né? Por quê? Eles incentivam o adensamento nas avenidas, fazer prédios enormes e todos os espaços públicos, creches, escolas, sempre beirando as avenidas. Então, isso é muito bacana que eu vi lá e isso esperamos que aconteça em Campinas também. Você oferecendo ao longo do corredor serviços, serviço médico, tudo. Então, você vai... comércio, tudo isso aí, você fixa a população lá. E você vai ter os grandes corredores realmente e a população vai estar próximo ao transporte. E esse adensamento realmente vai ser bom para a cidade e para as pessoas também. Quem conheceu a região do Ouro Verde, o senhor conheceu com certeza. Eu trabalhei naquele projeto do Ouro Verde e do corredor Amoreiras todinho na época. Não tinha nada lá, chamava Jardim Cristina. Era até irregular era uma ocupação. Aliás, os lotes não tinham documentação. Foi um problema danado para poder você negociar com a população local e fazer o terminal. E foi um acerto muito grande. Lá hoje virou o quê? Um centroide. Você tem tudo, serviços, né? Médico, tem dentista, comércio, banco, enfim. Muito do que viria aqui para o centro já ficou fixado lá, né? Dessa população. Foi a mesma coisa do Campo Grande. Campo Grande, eu lembro na época, tinha o Expresso Poeirinha, que eles falavam, que ia até a João Bode Lopes. Isso é uma tendência. Era a empresa de pneus. Hoje não, né? Hoje vai ter o Campo Grande. O problema de Campinas é que ela espalhou demais, sem controle, a parte urbana. Quando você fala em transporte, hoje você tem que associar o uso e ocupação do solo, mais a circulação, e mais o transporte, porque não dá para fazer nada sozinho. Que é o planejamento local. A cidade espalhou demais, foi permitido espalhar demais a cidade nas décadas passadas, e isso faz com que você leve o transporte numa região carente, com pouca demanda, e o transporte se torna inviável. Quem que paga o transporte? O usuário cativo. Porque daí o que acontece, até quando a gente fala nessa conta, é que mesmo aquele que transporta, a empresa que transporta 2 ou 3 passageiros, o ônus disso é rateado entre todos os passageiros. Sim. É por aí que é feita a planilha, não é? Na verdade, quem paga o transporte é o usuário cativo. Porque toda a parte gratuita, idoso, quem paga é aquele que usa o transporte. Entendi. Então, a gente tem que encarar o transporte de duas formas. O social, que aqui no Brasil está muito longe, porque ele é o meio da produção. Ele é o meio da produção. Não existe produção se não tiver o transporte. Seja de carga, seja de passageiros, de operários, enfim. A gente tem que encarar isso, mas tem que haver uma política
global e equitativa, séria, como tem, por exemplo, na França, que eles têm lá a taxa de transporte. Todo mundo paga, mas quem diz que como é que vai ser utilizado o dinheiro arrecadado é o próprio grupo gestor da população. O poder público só gerencia os recursos e faz a aplicação. Bom, agora eu quero fazer sinalização. Mas sinalização, você vai melhorando de acordo com os anseios da população. O poder público não interfere nisso. Então, é muito interessante. Você me permite um minutinho antes do Felipe? Professor, eu tenho a convicção e a certeza que o transporte público não depende só dele, é de outras questões. Nós tivemos recentemente a votação do plano diretor da cidade. E se você pensar a cidade como um todo, isso foi muito discutido e esse plano diretor que nós votamos, Felipe, é muito importante. Por quê? Porque ele vem pensar a cidade de uma forma mais organizada. Quando você tem um zoneamento misto, que você tem um plano local, né, de urbanização, faz com que as pessoas possam se movimentar e fazer as coisas dentro do bairro dela. Exemplo, você pega os Estados Unidos, o professor conhece, o Felipe também, você pega lá, a maioria dos bairros, eles têm os centros comerciais dentro do bairro. A pessoa não movimenta muito para sair, ela quer ir no mercado, vai ali, quer ir no açougue, quer ir no salão do cabeleireiro, quer ir tudo. Então esse é o plano diretor nosso agora votado, ele vem para corrigir isso, porque até então nós tínhamos zoneamentos que é o uso de ocupação de solo de uma forma muito arcaica, de 1950. Então essa realidade hoje mudou e isso interfere diretamente também no transporte. Com certeza. Porque vai fazer com que as pessoas andem menos, né? E ela possa atender as tuas demandas ali pertinho da tua casa também, que é esse plano diretor que nós votamos. Quero voltar ainda um pouquinho, Mirna, quando a gente fala comentou das obras que estarão sendo feitas na questão do BRT, das rodovias da margem da Santos Dumont. Eu acredito também que com essas obras que estão para acontecer, são obras que estão aí, em 2, 3 anos, com certeza estarão concluídas. E com certeza trará um grande retorno para a população de Campinas. Então, eu acredito muito que com obras, com certeza haverá muitas mudanças. Apesar da questão do transporte privado, né? Cada um quer ter o seu carro, a comodidade, né? Nós sabemos que a população, a praticidade do automóvel, ela é muito grande. Mas a partir do momento que você tem aí ônibus com mais qualidade, né? Hoje você vai pegar um ônibus, infelizmente, né? Nós vamos lá no Terminal Central, você vai em pé, né? Vai daqui até as regiões, nos bairros. Quem que quer pegar ônibus? Todo mundo não vê a hora de comprar um carro. Completar 18 anos, uma moto, né? Comprar uma moto, né? Que é muito então, pior, né? com certeza, com essas obras, com toda essa questão que a nossa cidade está vivendo, com certeza melhorará e muito o transporte da nossa cidade. E com certeza, agora, o papel da Câmara, né? É cobrar, é acompanhar, e é esse o nosso papel. E nós estamos acompanhando, cobrando a Prefeitura para que isso aconteça de forma rápida também, né? Porque a população não aguenta mais um transporte do jeito que está hoje. Nós sabemos que a passagem é uma passagem alta e com certeza a população com isso, essa semana mesmo eu tive várias cobranças na área de transporte. Transporte lotado, entendeu? Passagem cara. Então, nós precisamos ter essas saídas, entendeu? E como nós vamos ter isso? Através dessas obras. Então, nós precisamos, sim, estudar meios, cobrar a Prefeitura. Também a Prefeitura, nós temos um prefeito que tem trabalhado muito, trouxe vários recursos. Esse recurso de Brasília, do BRT, é um recurso muito alto para a cidade. Nós acreditamos que irá resolver muito a parte da região do Vereador Vermelho, do Campo Grande, também da região do Ouro Verde. E com certeza, com essas obras, nós acreditamos em grandes melhorias para a população. Também já foi falado, o Vermelho bem sabe disso, da rodovia Bandeirantes também, de ter as marginais para ter o acesso. As pessoas que estiverem na rodovia Bandeirantes ter o acesso ali na John Boy do Lope, na Rui Rodrigues. Que aí isso é uma questão do Estado em função da autoestrada, da autoestrada que nós já tivemos lá, negativas passadas. Né? Teve as negativas, mas que nós estamos, essas são possibilidades que nós temos que cobrar,
né? Que nós temos que ir no governo do estado, que nós precisamos. Meu Deus, né? Bandeirantes aberta, com certeza uma essa grande concepção parte. de autoestrada, ela só tem um acesso por cidade. Sim. Isso. Então, só que hoje, se a gente enxergar a região do Campo Grande com 200 mil habitantes, É uma cidade. Ouro Verde com 270, 280, então são cidades, né? Agora, só voltando à questão do Sim. ônibus, você permite, Lógico, professor? lógico. Culturalmente, isso nós temos que colocar. A verdade é essa. A pessoa, se ela tiver o carro e o ônibus, culturalmente ela vai querer Vai de para o carro. automóvel. Então nós precisamos mudar essa cultura. Que a pessoa, de repente, tem gente que tem vergonha de andar de ônibus. Não é verdade? Então, nós precisamos mudar também isso e dizer que andar de ônibus faz bem também, não é ruim, não. Mas vamos então aguardar essas melhorias e certeza. pensar aí, a gente vai acompanhando e vai discutindo também aqui no Questão de Ordem esses projetos e futuros projetos implantados aqui na cidade para que as pessoas possam mudar essa cultura e passar a então usar o transporte público. Agradeço a participação de vocês. Infelizmente o nosso tempo acabou, a gente fica por aqui. Se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas e procurar o Questão de Ordem ali na sua playlist. Vai ter não só apenas esse debate, mas tantos outros. A gente fica por aqui e até um próximo programa.